Boa noite a todos, graça e paz a toda a igreja, os nossos visitantes. Vamos abrir a Sagrada Escritura, que está no Evangelho segundo Lucas. Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 8. E aqueles que encontraram texto, eu convido a estar de pé nessa hora, em reverência à palavra de Deus que nos diz assim. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 8. Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, toda a igreja, juntos, todos: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Novamente, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Glória a Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Queridos, hoje é um dia muito especial, um dia em que nós estamos aqui para celebrar, proclamar o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, e a passagem que lemos, ela retrata e representa esse fato tão importante que mudou a história de toda a humanidade, que foi justamente o nascimento de Cristo Jesus, o Natal. Meus irmãos, e vemos que desde o século IV, as datas dos dias 24 e 25 de dezembro é comemorado por grande parte da humanidade, pelas pessoas, a véspera do Natal, no dia de hoje, e amanhã, dia 25, propriamente dito, o Natal. Meus irmãos, e nós vemos que do século IV para cá, esta época de Natal, o mês de dezembro, é uma época de muitas luzes, uma época de muito glamour, de confraternizações, festas, de grandes jantares, trocas de presentes, famílias reunidas. Vemos muitas vezes nessas festas e luzes, bebedices, glutonarias. Uma data, meus irmãos, que, infelizmente,
durante muitos anos e temos visto, nos dias atuais, uma data que se tornou meramente comercial. Uma data, meus irmãos, antropocêntrica. O que é isso? Uma data em que as pessoas preocupam-se consigo mesmo. Uma data, meus irmãos, em que o centro deste Natal são as pessoas. E mais, queridos, não só as pessoas, mas o centro do Natal, este Natal comercial que vemos, esse Natal antropocêntrico, o centro é os presentes, é uma árvore de Natal. Os irmãos, são as luzes, é a própria felicidade da pessoa, o seu próprio eu. E queridos, só que quando nós voltamos para a Escritura Sagrada, quando viemos para a palavra, nós vemos, meus irmãos, que o Natal, segundo a Escritura, é totalmente diferente desse Natal que eu estou descrevendo até agora. Um Natal, meus irmãos, que nós vemos atualmente totalmente descaracterizado em relação à palavra de Deus. Meus irmãos, e por que eu digo isso? Por que o Natal que é vivido hoje e que a maioria das pessoas assim festejam, proclamam e vivem é diferente do Natal segundo a palavra de Deus? Primeiro, queridos, quando eu digo isso é porque quando nós vemos e vamos entender a origem da palavra Natal, nós entendemos que essa palavra veio de uma origem no latim, que é a palavra natalis, que significa a comemoração do nascimento de alguém, o aniversário. Então, quando falamos de Natal, meus irmãos, nós estamos falando de uma comemoração de um aniversário, da data do nascimento de alguém. E o Natal, meus irmãos, é a comemoração do nascimento do Filho de Deus, que um dia nasceu. Meus irmãos, então assim vemos na palavra que o Natal, segundo a palavra de Deus, é esta proclamação. É o nascimento de Jesus Cristo. Meus irmãos, mas o que vemos hoje é um aniversário em que o aniversariante muitas vezes não está presente na festa. Se nós falamos que o Natal é o nascimento de Jesus Cristo, o que vemos hoje é um Natal onde o aniversariante está de fora, aonde outras prioridades são lembradas, outras condições são vividas dentro desse Natal. E eu quero dizer para a igreja, esse Natal realmente comercial que nós vemos, de glamour, de festas, de luzes, muitas vezes Jesus nem sequer é lembrado. Mas, meus irmãos, só que a Bíblia relata que o Natal, sem dúvida nenhuma, não só é a celebração deste fato que mudou a história da humanidade. Não. Para a igreja de Cristo, para aqueles que creem no nome santo do Senhor Jesus, meus irmãos, o Natal, ele é a própria encarnação do próprio Deus na nossa vida. É aquele que, meus irmãos, aprouve um dia descer da sua eternidade, aonde Jesus estava sentado ao lado direito de Deus, descer da sua glória, do seu poder, e se fazer homem, irmãos. Sabe para quê? Para alcançar eu e você. Natal, meus irmãos, de fato, é Deus se tornando humano, como todos nós que estamos aqui nessa noite. Um dia, meus irmãos, ele veio a esse mundo, nasceu, padeceu, para que eu e você pudéssemos, nesse dia, nessa hora, não viver um Natal comercial, um Natal que se vive só no mês de dezembro. Não, irmão. Nessa noite, é objetivo, através desse sermão, que nós venhamos entender que este culto é um culto de adoração, de louvor, de exaltação a Deus. Porque um dia, meus queridos, Jesus nasceu sim,
mas ele percorreu uma trajetória nesse mundo. Viveu por 33 anos, padeceu, viveu dores, provas, lutas, para ser para nós um exemplo, que nós devemos adorá-lo e bendizê-lo para todos sempre. Bendito seja o nome de Cristo Jesus. É isso que a igreja precisa entender. Que este homem glorioso, sublime, que se fez homem por nós, ele é o próprio Deus que desceu a essa terra, se encarnou. De fato, meus irmãos, ele é o Verbo que se fez carne. Nós vemos em João, capítulo 1, versículo 1, aonde a palavra fala sobre este Cristo, este Jesus glorioso, aonde a palavra fala que no princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Só que no versículo 14, irmãos, a palavra é mais clara ainda, falando de quem é esse Verbo que desceu da sua glória, com poder e grande glória. Olha lá, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Meus queridos, nessa noite devemos glorificar, porque o Verbo encarnado veio a esse mundo, e Ele está presente aqui nesse culto nessa noite. Nós viemos aqui nesse culto para adorar a Ele, glorificá-lo, e dizer, meus irmãos, que Ele habitou entre nós, e Ele habita em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a proclamação da igreja, irmãos. E João, no versículo 14 aqui, ele explica claramente quem é esse Verbo, pela qual devemos servi-lo, adorá-lo, bendizê-lo. Meus irmãos, e por que Jesus foi necessário vir a esse mundo e se fazer homem? Por quê? Por que que ele desceu da sua glória? Ele poderia muito bem permanecer lá. Mas, meus irmãos, o fato dele descer esse mundo, padecer, foi porque ele queria fazer algo glorioso. Cumprir um projeto de salvação de Deus, irmãos. Se ele não viesse, se não houvesse o derramamento de sangue, se não viesse a sua vida, trajetória deste mundo, o projeto não seria concluído. Meus irmãos, e nós vemos lá em Colossenses 2, versículo 9, em que Paulo aqui, a igreja de Colossos, deixa claro o porquê desse projeto, do cumprimento desse projeto, dele vindo corporalmente a esse mundo. Olha o que a palavra fala, irmãos. Porque nele, Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo aqui, meus irmãos, quando disse que é Colossos, quis dizer o seguinte: olha, igreja de Colossos, entendais, valorizais, que Cristo, Ele habita corporalmente, Ele veio a esse mundo de forma corpórea, para que vós que padeceis, que passais enfermidades, lutas, provações, ansiedades, meus irmãos, Cristo Ele veio a esse mundo e Ele passou tudo isso. Cristo teve medo, Cristo chorou, Cristo, meus irmãos, muitas vezes se lamentou, Cristo ficou doente, cansado, aflito, meus irmãos, e Ele veio a esse mundo para que nós pudéssemos entender e valorizá-lo, porque Ele sabe aquilo que nós passamos, Ele sabe aquilo que nós vivemos, Ele sabe aquilo que está no íntimo do nosso coração, da nossa vida, aquilo que passamos. Por isso que Ele veio a esse mundo, irmãos, para que fosse exemplo para nós, para dizer para você: filho, se você sente medo, eu também senti. Se você sentiu tristeza, eu também senti. Mas Ele veio, irmãos, para dizer para nós: Ele nasceu. A igreja, ela dá brado de aleluia a Deus, porque o Verbo encarnado, Ele nasceu. E Ele está vivo no meio de corações que temem o seu nome. Isso é Natal, igreja. Isso é Natal. Natal, meus irmãos, é você declarar que Cristo nasceu um dia, mas Ele deixou um legado para nós, de esperança. Um legado que nós possamos entender o projeto glorioso dEle. Meus queridos, o Natal é nós dizermos com toda convicção
que o Verbo encarnado habitou entre nós com poder e grande glória. Só que o texto que nós lemos, meus irmãos, ele retrata isso com fidelidade. O texto base que nós lemos nessa noite, e que eu convidei a igreja a ler juntos o versículo 14. Porque aqui, meus irmãos, milícias de anjos deram glória a Deus nas alturas e declararam paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Só que nós vemos nos versículos anteriores, meus irmãos, que a história não foi bem assim. Se nós vemos nos dias de hoje um Natal com luzes, como eu disse, com glamour, o nascimento de Jesus não foi assim, irmãos. O nascimento de Cristo aconteceu em Belém, numa estrebaria, aonde era ali onde ficavam os animais. A Bíblia declara, meus irmãos, que em Belém não havia uma hospedaria que pudesse abrigar Cristo. Todos rejeitaram Jesus, todos deixaram de lado. Não havia lugar para Cristo. E eu pergunto aqui para a igreja nessa noite: esse Natal comercial no dia de hoje tem tido lugar para Cristo? Será que as pessoas, milhares de pessoas que estão reunidas em volta da terra nessa hora, estão preocupadas com Jesus? Estão glorificando? Ou estão preocupadas com seus jantares e com as trocas de presentes? Meus irmãos, na época aconteceu assim e hoje acontece também. As hospedarias estavam cheias, mas havia ali uma estrebaria, um lugar mal cheiroso, um lugar, meus irmãos, que foi preparado, e a Bíblia declara que foi preparada ali uma manjedoura para Cristo. Sabe o que era manjedoura, irmãos? Só para os irmãos entenderem. A manjedoura era um local onde colocava a comida dos animais. Um lugar sujo. Estão vendo a diferença desse glamour do Natal dos dias atuais? O verdadeiro Natal bíblico é diferente, irmãos. É um Natal de lágrimas, de sofrimento. Um Natal difícil. Mas era um dia glorioso, meus irmãos. Porque de fato, esse Natal mudaria a história de toda a humanidade. Porque naquele dia, naquele lugar simples, naquele lugar ali remoto, nasceria o Filho de Deus, que nele estaria todo o projeto de salvação de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nele, meus irmãos, habita a salvação de Deus. E nós vemos claramente, irmãos, que em vez de grandes jantares, presentes e sofisticação, estava ali em Belém, um lugar ermo, simples, onde a palavra fala, no versículo 8, que havia ali alguns pastores e anjos que estavam ali anunciando nas vigílias da noite o nascimento do Cristo. Meus irmãos, e nós estamos aqui, irmãos reunidos, pecadores, errantes, falhos, e que através desse sermão nessa noite há um desejo de Deus, que cada um que aqui entrou possa abrir os seus lábios e dizer: Senhor, eu sei que aprouve o Senhor enviar o seu próprio Filho para se fazer homem, para padecer, para sofrer, para nascer num lugar simples, numa estrebaria, numa manjedoura. Mas hoje eu entendo que Natal é um projeto de Deus sendo concluído justamente em Cristo Jesus para a salvação daqueles que temem o nome de Cristo Jesus. Nessa noite, irmão, nós vamos declarar e dizer, e a Bíblia fala no versículo 9, que um anjo do Senhor desceu aonde estavam aqueles pastores ali, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E a palavra fala que eles ficaram tomados de grande temor. Só que no versículo 10, meus irmãos, a palavra diz o seguinte, que o anjo disse para aqueles homens: não temais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. Meus irmãos, Natal é boa nova. Natal é a igreja declarar o evangelho puro e simples de Cristo. Natal, meus irmãos, é nós sairmos daquela porta ali hoje, e nós podemos sim nos reunir com a nossa família.
Podemos sim jantar, não há pecado nenhum nisso, irmão. Mas eu quero dizer para a igreja, que no momento que você estiver com seus familiares, querido, não só hoje, mas amanhã e todos os dias dos anos da sua vida, você diga: Natal é o nascimento do meu Salvador e Rei. Foi aquele que me alcançou, foi aquele que me libertou, e foi aquele que pela sua gloriosa graça tem me mantido de pé na sua presença. Isso é Natal, irmãos. O Natal não é somente uma noite. Natal não é somente dia 24 e 25 de dezembro. Não. O Natal, para aqueles que creem em Jesus Cristo, é todos os dias da sua vida. A igreja exalta, glorifica. É boas novas, irmãos, é boa notícia. Foi isso que o anjo disse aos pastores: olha, não ficai assustados, não temei. É notícia boa, é boa nova. E no versículo 11, meus irmãos, essa grande notícia foi dada. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Meus irmãos, aqui a notícia ela foi tão gloriosa, tão boa, e é motivo de glorificação nossa nessa noite, porque aqui a palavra fala que Jesus é Salvador, Ele é Cristo e Ele é Senhor. Ele é Salvador, meus irmãos, sabe por quê? Porque Ele veio a esse mundo para salvar eu e você. Nós estávamos distantes, nós estávamos condenados à morte, mas Ele é Salvador, porque Ele veio nos resgatar da morte e nos dar uma vida eterna com Ele para todos sempre. Ele é Salvador e Ele também é Senhor, irmãos. Ele é Senhor. Por que Senhor? Porque Ele governa a nossa vida. Porque Ele é Senhor, que a sua vontade, ela prevalece sobre nós. Não é a nossa vontade que se cumpre, não é aquilo que queremos, mas é aquilo que Ele quer para nós. A sua boa, perfeita e agradável vontade. Só que a palavra diz mais: Ele é o Cristo. Meus irmãos, Cristo porque Ele é Rei na nossa vida. Cristo porque do alto da sua glória, Ele desceu para dizer para nós, nesse dia tão importante, e que toda a humanidade está proclamando e dizendo, mas a igreja ela proclama mais, que Ele é Cristo, Salvador e Senhor da nossa vida. Ele é tudo para nós. Pois bem, irmãos, só que no versículo 12, o relato aqui de Lucas, ele é bem claro, que essa vinda de Cristo, o nascimento dele, isso serviria de sinal, porque naquele local simples, encontraria uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura, e subitamente, versículo 13, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo. Meus queridos, a Bíblia é clara que o nascimento de Jesus, ele é o sinal da encarnação do próprio Deus. É Deus vindo ao mundo para me alcançar e te alcançar. Só que a pergunta que eu faço para a igreja aqui nessa noite: por que o Verbo se fez carne? Por que, meus irmãos, que Deus se fez homem? Primeiro que eu quero dizer para os irmãos, esse sinal que Lucas fala aqui, serviu para entendermos que Ele se fez homem para sentir as nossas dores e tentações. Nós vamos abrir lá em Isaías 53, versículo 3, um dos relatos mais gloriosos acerca de Cristo, aonde, meus irmãos, no capítulo 53, versículo 3 de Isaías, a Bíblia é clara acerca desse Jesus que veio para nos salvar, que Ele era, acompanhe comigo, o mais desprezado e rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como quem uns homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Sabe por que ele foi homem de dores, irmãos? Um homem desprezado, porque ele sabia
que muitos seriam desprezados, humilhados, rejeitados, justamente por essa palavra, por essa profecia. Meus irmãos, e ele passou tudo isso, desprezado, homens de dores, para dizer para nós, filhos, hoje é Natal, deem aleluia a Deus, glória a Ele, porque Ele passou todas as dores, foi desprezado, humilhado, rejeitado, para alcançar e dizer para nós, filhos, não temais, nem vos assusteis, porque Jesus nasceu entre vós e está vivo no meio da igreja. É por isso que a igreja exalta a Deus, e isso é Natal, irmãos. Segundo, o sinal que Lucas falou aqui, é no sentido de entendermos que Ele se fez carne para levar sobre si todos os nossos pecados. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Olha o que a palavra fala, irmãos. Claramente, que Jesus, ao nascer, ao vir esse mundo, Ele carregou sobre si todos os nossos pecados. A saber, que Deus estava em Cristo. Que eu disse, irmãos, que Jesus, Ele veio, o Verbo encarnado, é o próprio Deus vindo nesse mundo. Que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas nos confiou a palavra da reconciliação. Ou seja, meus irmãos, estávamos separados, mas o sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário nos reconciliou com Cristo e com a sua eterna salvação. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, isso é o Natal. Os irmãos estão vendo a diferença de tudo isso que nós vemos no mundo nessa hora, daquilo que está sendo vivido. Meus irmãos, e terceiro, Jesus, Ele nasceu. O Natal aconteceu, o verdadeiro Natal bíblico aconteceu, para que Jesus assumisse a nossa culpa. Vou falar uma coisa nessa hora que para muitos aqui vai impactar muitos corações. Mas quem deveria ter morrido na cruz do Calvário era eu e você. Não era Jesus. Sabe por quê, irmãos? Pelos nossos pecados, pelas nossas debilidades, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Nós não merecíamos nada. Mas, meus queridos, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Lá em Isaías 53, versículo 5, está claro por que Jesus, Ele veio para assumir a culpa que era nossa. Olha lá, porque este Jesus, Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus irmãos, se não fosse o sacrifício de Jesus, nós não estaríamos aqui. Não haveria Natal, irmãos. O Natal é Jesus nascendo e Ele indo àquela amarga cruz no Gólgota para trazer vida e vida em abundância para a sua igreja. Ele é, irmãos, a ressurreição e a vida. E por isso que a igreja glorifica. Porque o castigo que era para nós, o castigo, meu irmão, minha irmã, que era para mim e você, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E sobre Ele, todas as nossas culpas, todas as nossas mazelas, e tudo aquilo que há de ruim em nós, foi despejado nele. Ele sofreu, padeceu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele vivo está, nesse momento, falando aos nossos corações através desse sermão, para que a igreja saia daqui dizendo, Natal é Jesus vivo para todos sempre. Bendito seja o nome de Jesus. Gálatas 3,13. Já estou encerrando o sermão. Paulo aqui diz aos Gálatas que Cristo, meus irmãos, Natal, preste atenção, Natal é Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição, em nosso lugar, foi o que eu disse, porque está escrito, maldito todo aquele
que for pendurado no madeiro. Meus irmãos, a morte de cruz na época era a pior morte que existia. Pensem agora, queridos, na pior morte, na morte mais horrenda, mais terrível, mais humilhante, era a morte de cruz. Jesus, meus irmãos, ele passou isso por amor de mim e de você. Quando ele estava ali ao lado daqueles dois malfeitores, meus irmãos, ele pensou em mim e em você. Porque ele sabia que no dia do nascimento dele, o Natal estava sendo proclamado. Era um dia de alegria para os salvos em Cristo, mas para a igreja dele, para o povo dele, para aqueles que entendem que Natal, ele é realmente um fato glorioso na história da sua igreja. Essa igreja glorifica. Jesus morreu por mim e por isso estou aqui para glorificá-lo nessa noite. Para bendizê-lo, porque, meus irmãos, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele foi em nosso lugar. Ele pagou o alto preço por nós, irmãos. E em Colossenses 2, versículo 13, 14 e 15. Paulo aqui ele encerra dizendo à igreja de Colossos a importância que é o nascimento de Cristo, o sacrifício dele. Colossenses 2, versículo 13 primeiro. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, presta atenção, irmãos, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, aleluia. Versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida. Meus irmãos, tínhamos uma dívida grande, alta, um preço alto foi pago na cruz, que era contra nós. Olha ali o texto, irmãos, era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, mas Cristo o removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e a potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando, irmãos, deles na cruz do Calvário. Oh, irmãos, o dia foi ali triste, o dia foi de angústia. A multidão clamava e dizia: crucifica-o, crucifica-o. Mas os salvos em Cristo, naquele momento, deram glória, aleluia. Porque naquele dia Jesus, ele pagou esse alto preço. Mas, queridos, ele está vivo no coração daqueles que creem no seu nome. Natal é isso, irmão. É glorificar pelo nascimento de Cristo e valorizar o seu sacrifício na cruz. E, meus irmãos, e concluindo esse sermão, de fato, o Verbo encarnado se fez homem para perdoar os nossos pecados, para levar a nossa culpa sobre ele, mas principalmente, irmão, para a nossa salvação. Ele veio para nos salvar, irmãos. E em Mateus, capítulo 1, versículo 21 em diante, a palavra fala: que salvação é esta? O nascimento de Cristo representou isso, irmãos. Ele dará à luz um filho, o próprio Jesus. Porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Meus queridos, ele nos salvou, porque ele é Deus conosco. Ele veio para cumprir um projeto redentor de Deus, irmão. E nessa noite, nós subimos à casa do Senhor, não para que entender sobre o que é esse Natal comercial e descaracterizado que o mundo vive, não, irmãos.
Mas nessa noite nós vamos sair daqui entendendo que aprove a Deus escolher um casal simples, José e Maria, uma virgem, um casal que não tinha condições, uma família pobre, humilde, um lugar simples, não havia glamour, não havia nada, não havia luz, irmão, não havia nada. Mas daquele lugar simples, Belém, a casa do pão, a igreja pode agradecer nessa noite. E nós vamos encerrar esse sermão fazendo aquilo que nós fizemos no início do sermão. Porque naquele momento, irmãos, milícias de anjos declararam e disseram a Deus, em Lucas capítulo 2, versículo 14, glória a Deus nas maiores alturas. Eu quero convidar a igreja nessa hora novamente, porque nós entendemos hoje o verdadeiro sentido do Natal. E nós vamos fazer, meus irmãos, como o versículo 13 fala, que subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, toda a igreja, versículo 14, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Novamente, igreja, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Ele quer bem a nós. E por isso que nessa hora nós vamos encerrar esse culto, proclamando o Natal, glorificando pelo Natal, engrandecendo o nascimento de Cristo, irmãos, e dizendo, glória a Deus nas alturas, e paz na terra, porque Ele nos quer bem. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia.